Olá amigos, sejam bem-vindos a este vídeo onde nós temos todo o tempo do mundo para falar sobre tudo aquilo que nós quisermos, de uma forma mais informal, de uma forma mais livre, mais aberta, ao contrário daquilo que tem sido o costume nos nossos vídeos, com uma estrutura, com uma organização, com uma planificação daquilo que eu quero abordar. Aqui vamos navegar em águas livres, falar sobre um bocadinho sobre tudo aquilo que aconteceu nas últimas 2 semanas, sobre algumas outras coisas. Eu estive agora 2 semanas fora, não porque fui raptado e torturado pela CIA de Trump ou pelo regime de Putin, não se preocupem, eles não sabem que eu existo, portanto esse cenário é muito improvável por enquanto. Eu estive ausente em função dos exames académicos, que é na verdade um calcanhar daqueles, e já que estamos a falar disso, vamos começar por aqui. Vocês, aqueles que me acompanham nas redes sociais, sabem que eu tenho uma posição um bocadinho mais rígida relativamente ao nosso sistema de ensino. E a verdade é esta, amigos, a verdade é esta, é que do feedback que eu tenho tido com os colegas que estudam em cursos paralelos, do feedback que eu tenho tido dos colegas que estão comigo no mesmo quarto, na mesma salinha, ali a aprender, entre aspas, nós estamos a caminhar para um abismo, para um sistema absolutamente obsoleto. Não é caminhar, já estamos num sistema absolutamente obsoleto. Eu acho que é importante falar sobre isto, porque nós não vivemos na Coreia do Norte e na União Soviética, na qual, se tu tivesse alguma coisa a dizer contra o sistema, eras severamente punido e castigado. Porque quem é que és tu para falar mal sobre o sistema? Não, nós vivemos num sistema de economia de mercado, num sistema em que a inovação e os processos de melhoria estão presentes, nestas dinâmicas, sem as quais não há progresso, não há inovação. Portanto, aquilo que funciona mal tem que ser criticado. Métodos de ensino obsoletos, métodos de avaliação obsoletos. Amigos, vamos corrigir isso. Professores, docentes, comissões de curso e por aí fora, vamos pegar nisso, vamos trabalhar isso. Neste momento, a nossa forma de consumir das nossas gerações, da minha geração, das gerações mais novas, é totalmente diferente daquilo que era, com todo respeito às vossas formas de consumir, a forma de consumir da informação da grande parte dos docentes que fazem parte do fundamento do sistema de ensino superior neste momento. Eu não estou a dizer que é pior nem melhor, tem coisas positivas, tem coisas negativas. Negativas, sem dúvida, o facto de nós não conseguirmos estar 5 minutos a ouvir uma lição sobre direito internacional público ou sobre a propriedade das derivadas logarítmicas ou o que seja, porque ficamos logo todos chateados e queremos andar scroll no Instagram, no TikTok e por aí fora. Mas, por outro lado, nós temos uma forma muito mais concisa, muito mais pragmática, muito mais direta de conseguir retirar a informação, extrair aquilo que é importante da informação. Portanto, é apenas uma forma diferente de consumir a informação. Portanto, a forma como as lições, a esmagadora parte das lições é-nos dada, está desatualizada e por isso é que isso tira o estímulo e a motivação para uma pessoa estar na universidade. O método de avaliação é uma história à parte. É o que eu tenho vindo a passar agora nos últimos tempos. Ainda mantém aquele sistema de testes para os quais tu estudas durante 2 semanas, nos quais tu matas-te, degradas completamente o teu sistema imunitário por conta do stress que tu tens a decorar aquela porcaria toda daquelas fórmulas, para depois esqueceres isso tudo 2 dias depois ou 3 dias depois do teste. Não acham que isto está um bocadinho obsoleto? Eu acho. Os meus colegas acham. Todos nós achamos. Portanto, há coisas a serem melhoradas neste aspecto e convinha que fossem melhoradas por uma questão muito simples. É que nós queremos ter sucesso. Queremos ter um bem-estar económico, sem o qual não existe bem-estar geral, no sentido lato, abstrato da palavra. O bem-estar económico acontece por várias razões, por exemplo, através da produtividade, através da inovação, da tecnologia, do investimento em capital humano, em capital fixo e por aí fora. Mas, se não houver uma melhoria do nosso sistema de educação, parece-me bastante evidente que vai haver grandes problemas nesse sentido. É que durante o período no qual eu sou um jovem, tenho energia, disponibilidade e vontade, sobretudo, para resolver os problemas da humanidade, sejam eles económicos, financeiros, comerciais, monetários ou físico-química, sei lá. Não pode acontecer que eu venha para a universidade e esteja absolutamente desmotivado porque as aulas são uma seca, porque a única forma de avaliar e de ver os meus conhecimentos através de tal teste marasmático, porque tudo isto cria um clima de desmotivação, de desinteresse, de falta de estímulo, no qual eu e os meus colegas estamos lá todos na galhofa durante as aulas. É o que acontece. Portanto, é essa a questão que tem que ser muito melhorada a nível do ensino, para quem obviamente está interessado nisto. Portanto, saindo aqui deste gelo muito fino da crítica relativamente ao sistema de ensino superior,
Vamos olhar para aquilo que aconteceu agora durante as 2 últimas semanas no nosso campo geopolítico, que é sempre um campo, já agora 2 palavras sobre isto, no campo informacional, sobretudo aqui em Portugal, nos meios de comunicação convencionais, jornais, televisões e por aí fora, quer também nos meios de comunicação menos convencionais, como estas redes sociais, TikToks, YouTubes e por aí fora. O que não falta é esse tipo de análise. Análise geopolítica, análise de política internacional, de tendências de negociação e por aí fora. Agora, exprimido, se não for tão mastigado, todo esse conteúdo acaba por ser um bocadinho inútil. Inútil porquê? Reparem, a última vez que nós falamos foi cerca de 2 semanas e meia, ou há 3 semanas mais ou menos, que eu fiz o vídeo sobre o desenho, o rascunho do Trump da paz na Ucrânia, onde foi claramente dito que isso não vai andar para a frente. Podem andar a fazer chamadas que quiserem, com os seus Alcateles, Nokias ou Samsungs, que nada disto vai funcionar. Porque as 2 partes têm pedidos, objetivos, pretensões absolutamente diferentes, inconcebíveis. E a meio disso está um businessman, já agora, vamos fazer aqui já uma ressalva relativamente ao Trump. Hoje temos mesmo tempo para tudo. Se formos a ver o percurso do Trump, e ele, em termos de businessman, não é assim grande coisa. Ele é o exemplo clássico de um filho que herdou uma boa quantidade e um fundamento sólido de dinheiro, de ativos da sua família, nomeadamente do seu pai, do Friedrich Trump, que já agora enriqueceu e construiu o seu império através dos contratos estatais de construção social. Vejam lá o capitalismo selvagem que o Trump sempre defende, a funcionar com as parcerias público-privadas, ou com astas públicas, como quiserem. Portanto, o Trump tem algumas capacidades, tem algumas skills, sem dúvida alguma, mas no fundo aquilo que ele fez, se forem a ver todos os projetos, não é todos os projetos, mas a esmagadora maioria dos projetos que ele teve como empresário, como um operacional de negócios, porque operar um negócio é diferente de estar aqui a falar para uma câmara ou de investir em ativos reais, como por exemplo na bolsa ou por aí fora. Operar um negócio é uma coisa que é preciso ter conhecimento, é preciso ter talento, é preciso ter dedicação, é preciso ter um conjunto de skills que sejam que te destaquem nesse negócio, que te consigam fazer com que tenhas sucesso. Não é para qualquer um. E se formos olhar para todos os projetos do Trump, os mais conhecidos, o Taj Mahal, o Trump Plaza Hotel e por aí fora, que foram demolidos ali em regime live com uma câmara, é muito engraçado ver que, espremido, nosso businessman, afinal, não é assim um grande businessman, que chegou aos anos 90 com uma dívida de 3,4 mil milhões de dólares, dos quais 830, 840 eram dívida pessoal dele, que depois, a meio disso tudo, percebeu que, afinal, fazer negócios, operar um negócio, a tal história de operar um negócio, é uma coisa que é um bocadinho difícil, por isso mais vale arrumar isso tudo, meter isso tudo na gaveta e começar a vender um nome, começar a vender o seu nome para companhias aéreas, para marcas de vodka, para universidades e por aí fora. Pronto, é aquela questão de que ele verdadeiramente não é um homem de negócios credível, não é um homem de negócios que conseguiu ter grande sucesso, depois obviamente ficou extremamente popular por causa dos mídia e por aí fora. Mas voltando aqui ao caso da paz que ele está a tentar traçar e a negociar na Ucrânia, o que é o grande problema aqui? É que temos 2 partes que querem. Parte A quer maçãs e a parte B quer peras. E o Trump, o nosso mediador, vende uvas. Traduzindo aqui para a linguagem mais concreta e mais séria, o que quer o regime do Putin? Quer o reconhecimento internacional dos 4 territórios que ele anexou constitucionalmente através dos seus pseudo-referendos. Quer também a alteração da Constituição ucraniana para incluir, por exemplo, coisas como o Estatuto Oficial da Língua Russa como parte de uma língua oficial na Ucrânia. Quer também desmilitarizar a Ucrânia, tornar ou passar a fazer com que dos 900 mil homens que estão agora no exército regular ucraniano apenas sobrem 90, 80, 50, 20, o que lhe der na cabeça, não sei, não me perguntem. Quer remover o Zelensky do poder e colocar lá uma marioneta que seja mais amigável e mais satisfatória para o regime do Kremlin, para que obviamente possa satisfazer todos os requisitos e pedidos que o Kremlin depois lhe vá fazer no futuro. Quer fazer com que a NATO recue para fronteiras antes de 91 ou até 1920, quando a NATO ainda não existia, não sei. São tudo coisas absolutamente estúpidas, ridículas, absurdas, que ninguém na vida nunca vai fazer. Nem o povo ucraniano, nem os Estados europeus, nem os próprios Estados Unidos da América. Do outro lado,
O que é que quer o regime ucraniano? O que é que quer o povo ucraniano? Quer duas coisas. Quer que a Rússia saia dos territórios que ocupa desde fevereiro de 2014, incluindo a Crimeia, e quer garantias de segurança para que este vizinho, que é um cão absolutamente bárbaro, absolutamente irracional e que agride e que está sempre a morder os seus vizinhos, não faça isso de novo. Quer garantias de segurança sob forma de um contingente europeu no terreno, com forças europeias, ou então adesão direta à NATO, coisa que também é muito difícil de acontecer. Vejam o vídeo que nós fizemos sobre isso. Portanto, aqui a questão é muito simples. Há duas partes que têm pedidos, têm objetivos, requisitos absolutamente contrários, e no meio disso está uma pessoa a tentar fazer de conta que consegue conciliar tudo isto. Não consegue. Não vai acontecer absolutamente nada. Pois os grandes analistas geopolíticos, os grandes analistas de política internacional que mastigam tudo isto, agora vão-me dizer que, olha, por exemplo, então para o regime de cessar fogo sobre a moratória de bombardeamentos sobre o sistema energético dos dois países. Amigos, 28 de 3 de 2025, são agora 11h06. Até este momento, a data, e eu, nos mídias, consegui identificar 9 momentos nos quais o regime russo, o exército russo, bombardeou as infraestruturas energéticas ucranianas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Putin não controla o exército russo? Ou quer dizer que o Putin não vai cumprir a sua palavra? É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Acreditar que o Trump e o Putin e as palavras deles funcionaram, eles fizeram um acordo ali de cavalheiros, sem nada escrito, sem nada assinado, sem envolver a parte ucraniana sequer nesse processo, é uma coisa que não vale a pena sequer considerar e puxar para a conversa. O que vale considerar e o que vale ver, e é por isso é que a ênfase deste canal será sempre uma ênfase económica ou financeira dos assuntos, é ver em que estado é que se encontra a economia russa. E antes de irmos lá, amigos, se calhar só um pequeno disclaimer, porque que a parte económica, porque que a economia em si é uma coisa muito importante, porque que a economia como um todo faz as pessoas fugir dela, quando vêm todas aquelas fórmulas complexas, equações de primeiro e segundo grau, derivadas, logaritmos, isto, aquilo, não sei o quê. Amigos, a economia é uma língua, ou melhor dizendo, é a natureza. Há um conjunto de regras, conjunto de propriedades que funcionam e que são objetivas, ao contrário de todas essas análises subjetivas de qual foi o telemóvel que o Trump usou para ligar ao Putin ou que regime de cessar fogo é que eles estão ali a desenhar. Existe um conjunto de regras na natureza, um conjunto de regras económicos que funcionam. A economia é uma língua, depois tem vários dialetos, se quiserem, tem o dialeto da estatística aplicada, da matemática, da econometria, da análise de dados e por aí fora. A questão é que tudo isto serve para facilitar a vida das pessoas. Se nós olharmos para a economia, conseguimos perceber muito daquilo que nos rodeia, da forma como este mundo funciona, e por isso é que eu acho que é crucial e fundamental preencher o espaço comunicacional aqui dentro do nosso segmento informacional com este tipo de conteúdo, que eu vejo muito pouco. Mais uma vez, ao contrário do conteúdo geopolítico que existe em grande abundância e que tem um valor marginal, vamos dizer assim, bastante reduzido, as análises económicas bem feitas, direcionadas, com grande precisão, são tudo coisas que ajudam a compreender o mundo no qual nós vivemos, incluindo toda esta questão da guerra. Só aqui mais uma parte, eu uma vez durante a licenciatura fiz essa questão a um professor. Eu já não me lembro em que contexto é que isso aconteceu, mas lembro-me que eu perguntei se o professor acredita que existem conflitos que são desencadeados ou que acontecem meramente por questões étnicas, religiosas, de língua, de política, de poder ou o que seja, sem incluir o elemento económico. E o professor respondeu-me que sim. E eu fiquei muito triste com essa resposta, porque eu não acredito numa coisa dessas. Quer na altura não acreditava, quer antes de lhe ter perguntado, melhor dizendo, não acreditava. Continuava a não acreditar na altura quando ele respondeu. Não acredito nos dias de hoje. Eu acho que até ao final da minha vida eu não vou acreditar. Aliás, eu acho que tudo, ou melhor dizendo, os principais acontecimentos, ou mesmo todos os acontecimentos mais relevantes do ponto de vista das dinâmicas internacionais que aconteceram no nosso mundo, tiveram como seu main driver, como um ponderador muito importante e com muita expressividade, a questão económica. Dois exemplos logo à cabeça. A queda da União Soviética. Muita gente, quando se pergunta porque é que a União Soviética caiu, começa a entrar em teorias, pseudo-teorias das relações internacionais do ponto de vista realista, liberal ou o que seja.
As coisas são muito mais simples do que isso. Havia um sistema económico que era ineficiente, que era comandado pelo Estado, que tinha uma economia planificada que não funcionava, que era um marasmo e um atentado à natureza humana, que foi sustentado durante 70 anos pela forma heroica, não há outra forma de dizer isto, como os russos e os outros 15 Estados membros que constituem a União Soviética se empenharam a manter esse sistema funcional, que matavam-se a trabalhar naquelas fábricas para fazer aquilo funcionar. E todo este sistema, quando viu-se confrontado com a descida dos preços de petróleo no início dos anos 80, começou a abalar, pois foi a questão da perestroika e da glasnost que não funcionaram de forma alguma, e mais cedo ou mais tarde tudo aquilo estava condenado ao colapso. Outra coisa logo à cabeça é a Grande Depressão. Amigos, para quem não sabe, a Grande Depressão é uma coisa muito assustadora que não está muito distante nos dias de hoje. A Grande Depressão é um período de 29 até 33 nos Estados Unidos da América, que é um período peculiar. Porquê? Porque os anos 20, nos Estados Unidos da América, ou seja, se vocês olharem para algumas fotos, imagens e por aí fora, veem que era um mundo bastante desenvolvido nos Estados Unidos da América. As pessoas tinham televisões, podiam consumir, o seu bem-estar económico estava bastante presente, tudo em ambiente de festa, de permanente demonstração de riqueza e por aí fora. O presidente na altura, eu já não me lembro como é que era o nome do presidente da altura, mas chegou até a ter um discurso no qual dizia que estamos a só um passo de conseguirmos erradicar toda a pobreza que existe no planeta Terra e combater toda a desigualdade e por aí fora. E depois toda esta euforia, todo este otimismo caiu como um castelo de cartas quando as pessoas começaram a ir correr para a bolsa, a investir em ativos de forma absolutamente especulativa. O valor desses ativos chegou a estar representado em números que não correspondiam em nada ao valor intrínseco daqueles ativos. Tudo isto foi à falência e na altura os bancos, que ainda podiam investir e especular na bolsa, também estavam metidos até às orelhas disso. Tudo isto causou uma crise bancária muito grave. Na altura o padrão ouro, o sistema monetário que vigorava, o padrão de ouro, não permitia imprimir moeda, fazer, por exemplo, quantitative easing ou open market operations, como são feitas hoje, que são tudo formas de mitigar estes efeitos das crises e injetar liquidez no sistema bancário. Não foi possível fazer isso, muitos bancos caíram, muitas pessoas perderam o seu dinheiro. Tudo isto levou a uma recessão de tamanho absolutamente inexplicável. 25% de desemprego nos Estados Unidos da América, 1 em cada 4 americanos estava desempregado, as pessoas viviam em bairros construídos com, eu não posso dizer isto aqui, com que comiam comida de qualidade muito fraca e tudo isto estava numa espiral de depressão tão grande, da qual é muito difícil sair. Tudo isto teve repressões do outro lado do mundo, na Alemanha, que com tudo isto, com as dificuldades económicas, também viu a ascensão da extrema-direita e o resto da história nós já conhecemos. Portanto, a Grande Depressão é, no fundo, um fenómeno económico que levou ao surgimento da Segunda Guerra Mundial. Assim, a cabeça, duas coisas que podem ser consideradas para efeitos de utilidade destas análises económicas para explicar as dinâmicas globais e, portanto, todas estas dinâmicas económicas são absolutamente essenciais para compreender os fenómenos internacionais. São muito mais importantes do que, mais uma vez, ver o que é que o Trump e o Putin estão ali a tentar negociar relativamente à paz na Ucrânia ou o que seja, porque é aqui que está a grande resposta para a questão. Durante quanto mais tempo o regime russo vai sobreviver com esta forma de operar na economia? Vamos olhar para os números um bocadinho mais concretos da economia russa. Para quem não sabe, ou para quem chegou agora ao canal, nós temos feito esse trabalho também nos outros vídeos. Por exemplo, uma das coisas que nós vimos e que nós fizemos foi analisar a projeção do orçamento do Estado para o ano 2025 da Federação Russa. E qual é a coisa interessante aqui? Há várias coisas interessantes. Lembram-se do déficit orçamental de 1,2 trilhões previsto pelo governo russo para o ano inteiro? Ora bem, amigos, janeiro e fevereiro deste ano já tiveram um déficit orçamental por conta dos avanços que eles pagaram todos para a sua despesa militar de 2,7 trilhões de rublos. Obviamente que isto depois pode estabilizar no meio do ano com um aumentar das receitas e uma diminuição das despesas, ou com avanços menos carregados do que este. Mas de facto esta tendência, e aqui neste gráfico que vocês viram e que estão a ver agora, veem que nestes 2 meses, nos meses iniciais de janeiro e fevereiro, o volume da despesa tem vindo sempre a subir, que são os meses nos quais são feitos os avanços para a despesa militar. Isto significa que a despesa militar russa torna-se cada vez mais cara, mas isso nós também já temos visto a priori com os 14,5 trilhões de rublos calculados para a despesa militar só para o ano 2025. Portanto, tudo isto é uma dinâmica que
não ajuda muito o regime russo do ponto de vista económico. Depois, a grande questão é a seguinte. Vocês sabem que existe a inflação normal nos Estados civilizados, nos Estados democráticos, nos Estados com uma economia mercado funcional, com mecanismos de intervenção para regular a oferta monetária para aí fora, que, por exemplo, na nossa zona euro, na nossa União Monetária anda na casa dos 2 a 2% por ano, agora está nos 2,4, 2,5, também já vamos referir isto de forma muito breve quando chegarmos à parte dos problemas económicos portugueses. Mas, relativamente aqui à questão russa, a inflação neste momento, quer a mensal, quer a anual, quer a homóloga, é considerada uma inflação galopante. A inflação homóloga e a inflação anual estão acima dos 10% por ano. Em 2024 fixou-se nos 9,5%. Agora, neste momento, nestes 2 meses iniciais, está aqui nos 10%. Isto, obviamente, é a forma como o INE, o análogo do INE russo, calcula a inflação, porque se nós formos a ver os produtos, os bens essenciais, os bens de consumo e por aí fora, são passíveis de uma inflação muito maior do que estes 10% que eles desenham para aqui. E a questão da inflação, mais uma vez, por si só não é um problema. Vocês percebem, sabem que a inflação pode ser combatida através de várias formas, através da política monetária, através da política da taxa de juros. Qual é o grande problema aqui? Já vamos falar da taxa de juros, mas uma coisa que me tirou absolutamente do sério foi quando o Ministro das Finanças russo foi dizer que esta inflação... É que é preciso compreender as causas da inflação. Nós... não entrando aqui muito em detalhes técnicos, existem 2 causas da inflação, a inflação por procura e a inflação por oferta, mas aqui o Ministro das Finanças russo chega ao pé de todos e diz assim: a inflação que existe na Rússia, a inflação galopante, que é a inflação considerada a partir dos 10% anuais, está assim porque existe um conjunto de intermediários quaisquer que atuam como agentes económicos e que cobram taxas e comissões muito altas, que depois faz subir o preço dos produtos. Eu percebo tudo. Eu percebo absolutamente tudo o que ele diz, porque eu não acredito que ele diga isso de uma forma séria. Eu percebo o jogo que ele joga, eu percebo que ele tem que arranjar forma de conseguir justificar isto, mas isto é um absurdo. Absurdo do ponto de vista económico. Não é? Se calhar a inflação russa está lá porque o agregado monetário M2 passou desde o início da invasão, de 2022 até aos dias de hoje, de 65 trilhões de rublos para 117. Se calhar é por causa disso, Ministro das Finanças russo. Para quem não percebe, para quem não está a perceber do que se trata, o que é a inflação no seu todo? A inflação é quando aumenta-se a quantidade de moeda existente, quando se expande a oferta monetária, mas ao mesmo tempo não se aumenta a quantidade de bens e serviços existentes na economia, o que dilui a quantidade de moeda existente, por sua vez vai obviamente fazer com que seja necessário mais dinheiro para pagar a mesma quantidade de bens e serviços, assim de uma forma muito breve explicada. O agregado monetário M2 é, no fundo, todo o dinheiro líquido que existe na economia, quer em termos de notas impressas, quer em termos de depósitos à ordem, a prazos e por aí fora. E, portanto, toda esta diluição da oferta monetária, este aumento e expansão da oferta monetária vai levar, obviamente, a aumento generalizado e contínuo do preço dos bens, coisa que o Ministro das Finanças russo percebe muito bem, só que não pode dizê-lo, obviamente, diretamente, porque, como assim então? Então, afinal, o problema é a aventura geopolítica que o Putin lançou na Ucrânia, para a qual é preciso sustentar um orçamento militar astronómico que é financiado através da despesa do governo, para a qual agora é preciso imprimir dinheiro e aumentar essa oferta monetária que vai gerar a inflação e vai, obviamente, fazer com que os preços subam. E não toda esta questão que o Ministro das Finanças está a dizer relativamente aos intermediários quaisquer que existem e que aumentam o preço dos bens. Não, é que isto não faz absolutamente sentido nenhum. Pois toda esta questão, reparem, nos países civilizados, nos países democráticos, onde existe um Estado de Direito, onde existe separação de poderes, onde existe, obviamente, uma independência do Banco Central, do Governo, o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas confundem, dizem muitas das vezes, o Governo imprime dinheiro, isto obviamente é muito mau e financeiro. Não é, o Governo não imprime dinheiro. O que acontece é uma coisa muito simples. O Governo, quando precisa de dinheiro, vai emitir um título de dívida pública e vende-o a um investidor. Ok? É só isto. O Governo não imprime absolutamente nada. A única coisa que ele imprime é o título de dívida pública. Quem é responsável pela expansão da tal oferta monetária que eu estava a dizer agora é o Banco Central. E qual é o
problema aqui, mais uma vez, quando estás na Rússia, vocês já repararam, quando estás na Rússia há muitos problemas. Quando estás num país civilizado, os problemas vão se mantendo, também existem, mas são mais limitados e parecem ser mais civilizados. O Banco Central Europeu, por exemplo, também emite moeda para financiar, para injetar liquidez no mercado. Já ia dizer as neiras, não é para financiar absolutamente nada, é para injetar liquidez no mercado, através dos Open Market Operations e através dos Quantitative Easings, que são basicamente formas de criar moeda, ou seja, o Banco Central pega em dinheiro que não existia em lado nenhum na economia e cria-o. Ele não o imprime, obviamente, nos dias de hoje isso é tudo feito de forma digital, através do crédito desse dinheiro no ativo dos bancos. E agora os bancos comerciais têm dinheiro que não existia antes na economia. E o que é que eles fazem? Eles têm a livre escolha de direcionar esse dinheiro, por exemplo, para o crédito, para que as famílias consumam, para que as empresas consumam, investam, desenvolvam por aí fora, ou também podem comprar títulos de dívida pública do governo. Mas essa escolha é dada a eles, e eles é que decidem. Agora, vamos voltar aqui mais uma vez a Moscou, uma terra muito bonita, onde o Banco Central Russo imprime moeda, tal como o Banco Central Europeu, portanto, cria moeda, aumenta a oferta monetária, dá isso aos bancos comerciais, mas, surpresa, surpresa, obriga os bancos comerciais russos a comprarem os títulos de dívida pública. Qual o estimular da economia? Mas a comprar os títulos de dívida pública para financiar o orçamento militar. E depois, no futuro, se calhar, o governo volta-te a revender esses títulos de dívida pública e depois tu podes devolver o dinheiro ao Banco Central. Portanto, isto é a emissão da moeda pura e dura. Uma prática que é condenável, que é amoral. Nos países civilizados, nos países democráticos, que já não existe em lado nenhum. Isto é século XII da economia. Pior do que isso. 12 antes de Cristo, se quiserem. Tudo isto, obviamente, não é muito difícil de interligar com o facto do aumento do agregado monetário M2 de 66, 67 trilhões de rublos para os 117 para agora neste momento. Portanto, aqui a questão da economia russa basicamente é isto. Mas isto não acaba por aqui. Não acaba em nada por aqui porque, mais uma vez, a taxa de juro, e voltamos outra vez aos países civilizados. O que é que um país civilizado, o que é que uma economia normal faz quando uma economia saudável faz quando existe uma pressão inflacionista, quando há um aumento generalizado e contínuo do preço dos bens? Há formas de combater isso, através da taxa de juros, que é uma das principais, se não a principal ferramenta da política monetária nesse caso, a não ser a própria desvalorização da taxa cambial, mas isso é um mecanismo muito manhoso mesmo. Eu explico daqui a pouco se me lembrar disso porquê, mas há forma de combater a inflação através do aumento da taxa de juros. Vou explicar porquê. Aumenta-se a taxa de juros por uma razão muito simples, porque assim as pessoas vão consumir menos, vão pedir menos créditos. Tudo isto vai diminuir a procura agregada, o que por sua vez obviamente vai fazer com que os preços dos bens e serviços que estavam agora a ser muito procurados vão ser menos procurados e vai levar a uma diminuição de preços. Uma coisa muito simples de perceber, muito fácil de executar. Agora, mais uma vez, vamos voltar agora à Rússia e preparem-se, metam o cinto para não cair. Vocês sabem qual é a taxa de juro do Banco Central Russo neste momento? 21%. 21% que é a taxa de juro diretora. Depois disso ainda vem o spread. Eu ainda ontem estava a falar com um professor meu sobre esta questão dos bancos russos, porque os bancos russos foram alvo de um ataque absolutamente incrível a nível de sanções, bem direcionado, relativamente a toda a sua forma de operar, relativamente ao desligar dos sistemas do SWIFT, relativamente à forma de eles poderem ir buscar capital ao estrangeiro. Portanto, supostamente o sistema financeiro russo devia estar agora de rastos a chorar, mas não. O sistema financeiro russo tem lucros trilionários e continua a estar muito bem, porque rouba a sua população com base no spread, o tal spread que é aplicado em cima da taxa de juro diretora do Banco Central, com o qual depois os bancos comerciais vendem os seus créditos às empresas e aos particulares, e rouba a população russa através das taxas e das comissões, uma história que nos é bastante conhecida aqui em Portugal também, infelizmente. Agora, o professor estava-me a fazer uma pergunta que é uma pergunta de uma pessoa saudável, uma pessoa que pensa de forma normal, de forma correta, que é, então e os russos? E a população russa não se revolta contra toda essa situação? Lá tive que eu explicar ao professor, que o professor é uma pessoa de economia que não tem muitos dotes de geopolítica, de análise de política internacional, que o regime russo é um regime altamente repressivo, qualquer tipo de manifestação de opinião, de liberdade de expressão é altamente reprimido, vais logo ali para
para a prisão de Caxias, como se costuma dizer, durante 2 semanas, ver o sol aos quadrinhos. Portanto, não é a questão de que, se calhar já vamos falar daqui um bocadinho melhor sobre isso, sobre a questão dos russos serem um povo absolutamente amaldiçoado, de uma certa forma, pela natureza, pela quantidade de talento, pela quantidade de produtividade que essa população, essas pessoas têm, e da quantidade de coisas boas que elas poderiam gerar para a humanidade, a forma como eles são suprimidos durante séculos, durante o Império Russo, durante o maior regime terrorista de todos os tempos, a União Soviética, durante agora estes 20, 24, 26, 25 anos de putinismo já, vamos fazer agora no dia 7 de maio. Portanto, a pessoa estava a fazer uma pergunta muito legítima, que era porque é que os russos não se revoltam, e eu tive que lhe explicar que as coisas afinal não são assim tão fáceis, de que obviamente que não é como a Coreia do Norte, a escala da Coreia do Norte é absolutamente ridícula. Eu acho que na Coreia do Norte há um agente dos serviços secretos / serviços de repressão dos direitos dos cidadãos por cada 1000 habitantes. Na Rússia a escala é um bocadinho diferente, mas mesmo assim é um regime altamente repressivo que corta-te todo tipo de possibilidade de exprimir a tua opinião, e a única possibilidade que tu tens, se não estás satisfeito, é ou vais ser morto, ou vais ser atirado da janela, como costuma muitas vezes, ou então tens que exilar. É a solução que tu tens. Mas voltando a isto, a questão da taxa de juro. O Banco Central Russo tem a taxa de juro agora em 21%, e houve agora a reunião do Banco Central Russo no dia 19 de março, se não estou em erro, onde a Presidente do Banco Central Russo teve de tomar uma decisão. A taxa de juros já estava nos 21%, ela foi sendo aumentada gradualmente até chegar aos 21%, ele teve de tomar uma decisão e acabou por manter a taxa de juros nos 21%. Reparem, qual é a possibilidade que ela tinha? Podia baixar a taxa de juros, mas isso ia contra qualquer lógica daquilo que ela estava a fazer anteriormente, porque se a inflação está a subir, qualquer livro de economia, qualquer bom senso económico vai dizer que a taxa de juros não pode baixar, ela tem que continuar a subir também, para diminuir essa procura agregada, para fazer com que os preços voltem ao normal. Ela não continua a aumentar, porque ela percebe muito bem que as causas da inflação não são a procura agregada e não podem ser controladas através da taxa de juro nos meios tradicionais do mercado, porque a procura agregada é muito aquecida por causa dos avanços dos quais eu falei agora no início, cerca de 8 trilhões de rublos do orçamento do Estado russo para a despesa militar. Portanto, diminuir a taxa de juro aqui não faz grande sentido, não tem grande lógica do ponto de vista de qualquer tipo de bom senso económico. Por outro lado, se nós olhamos para o aumento da taxa de juros, existe um conflito interno muito visível agora nos meios de comunicação social entre o Banco Central Russo e os principais oligarcas, empresários e grandes grupos económicos russos, que dizem 21% taxa de juros diretora do Banco Central, mais os tais spreads do banco comercial, que já agora um banco comercial no mundo civilizado, no mundo desenvolvido, tem uma margem de lucro de cerca de 0,5%. Agora, na Rússia, como população, está a ser absolutamente roubada no que diz respeito a esse spread, é de cerca de 4,5%. Daí explicam-se muito os lucros trilionários dos principais bancos russos. Mas os principais players do mercado, a indústria, todos os grupos económicos que têm algum tipo de produtividade, seja no setor civil, seja no setor militar, com uma taxa de juros de 21% mais o tal spread, não conseguem, por simplesmente, sobreviver. Por isso é que aumentar essa taxa de juro está a ser um tema muito politizado, está a ser um tema muito discutido e muito sensível para toda essa elite económica russa, que desencadeou uma guerra direta com o Banco Central, com a Elvira Nabiullina, e isto diz muito sobre a dependência ou a independência não existente do Banco Central Russo relativamente à política monetária. Porque fazia todo sentido, teria toda a lógica ela continuar a aumentar a taxa de juros como um Banco Central independente, que é isso que está na lógica de um Banco Central, que é isso que ele tem que fazer quando existe uma pressão inflacionista, mas não, ela manteve a taxa de juros e quem sabe se calhar no futuro pode vir a diminuir, não sei. Isso são dinâmicas que nós temos que vir a observar. Uma outra coisa que aconteceu aqui do ponto de vista económico, que também tem que ser explicado e que contribui para explicar tudo isto, o porquê da economia russa estar a um caminho de degradação completa, é uma coisa muito específica, muito técnica, mas que também é muito simples de perceber, que é a valorização do rublo relativamente ao dólar. Se vocês olharem agora, o rublo na altura tinha estado nos 110, 105 rublos por dólar. Agora, neste momento, chegou a estar valorizado, valorizou até aos 85, até ao limite dos 80 rublos por dólar.
Agora, qual é que é o grande problema verdadeiro aqui? É que o orçamento do Estado russo, tal como o orçamento do Estado português, mas no caso português cerca de 70% vem de impostos, o resto vem de... cerca de 50% vem de impostos, depois vem a parte da segurança social, que para mim não é muito legítima de estar lá sequer, porque não é uma receita do Estado, porque ele é gasto diretamente e até gasto mais do que aquilo que é recebido. Mas no caso do orçamento do Estado russo, 30% do orçamento do Estado russo é financiado através de quê? O que é que vocês acham? Exatamente, de recursos naturais. Aqui é preciso explicar uma coisa que muitas das vezes não fica claro através dos meios de comunicação social, porque há uma qualidade muito fraca na apresentação dessa informação, que é como é que o Estado russo ganha dinheiro. Imaginem, a Rússia é um país enorme, como vocês sabem, com uma dotação de recursos naturais absolutamente gritante. Podia ser o país mais rico do mundo, mas isso é um outro what about this, what about that. Se formos a pensar assim, a Venezuela e a Arábia Saudita também eram os países mais ricos do mundo, com as maiores reservas petrolíferas do mundo, que podiam assegurar a procura global do petróleo em 20, 30 anos, mas isso é uma outra história. Portanto, a Rússia tem muitos recursos naturais, falamos sobretudo de gás, de petróleo, também de alumínio, níquel e por aí fora. Como é que vocês acham que o Estado russo consegue arrecadar através disso tudo? Ele faz dinheiro através de duas formas. Portanto, desde o processo de extração, de tratamento, de processamento, de transformação desse recurso natural, do transporte e da venda, há um conjunto de impostos que é aplicado, cerca de 4, 5, e depois fomos a ver mais a fundo, se calhar são uns 20 ou 30 impostos que o Estado russo cobra diretamente sobre as empresas que trabalham nesses ramos, nesses setores, nesses domínios, sendo que, por exemplo, no caso do gás e no caso do petróleo, temos já a Gazprom e temos já a Rosneft, que, para além de pagarem todos estes impostos para o cabaz do orçamento do Estado russo, das receitas federais russas, são ainda detidas maioritariamente pelo Estado russo. Por exemplo, no caso da Gazprom, o Estado russo é o sócio maioritário dessa empresa, 51%, acho eu, ou 50, qualquer coisa, mas é o sócio maioritário que lhe permite ter uma decisão unânime sobre aquilo que a empresa vai fazer e, obviamente, permite-lhe o quê? Receber dividendos. Isso é a segunda fonte de receita do Estado russo. A mesma coisa relativamente ao Rosneft, que é o maior exportador de petróleo russo. Não existem só essas duas empresas, existem a Lukoil, Surgutneftegaz e por aí fora. Portanto, há muitas empresas que atuam nesses setores. Agora, o orçamento do Estado russo, mais uma vez, é composto em 30%, vocês agora estão a ver o gráfico que nós utilizamos também agora num dos últimos vídeos, que demonstra isso muito bem. Portanto, 30% das receitas do governo do Estado russo são receitas provindas da exploração desses recursos naturais. E qual é o grande problema aqui, voltando agora a esta questão da valorização excessiva do rublo, é que, para além do rublo ter valorizado, o que já por si só é um atentado a toda esta máquina de receita fiscal russa, porque reparem, o que é que acontece? Quando o rublo valoriza, as exportações tornam-se menos lucrativas. Isto é, o petróleo que é vendido e o gás natural que é vendido para o exterior vai gerar menos receitas em rublos para o orçamento, para a receita do Estado russo. Para além disso, o preço do petróleo que estava estimado no orçamento do Estado para o ano 2025 por parte do governo russo estava na casa dos 90 dólares por barril do petróleo Brent, que é a marca norte-americana, sendo que a marca Urals, que é a marca que identifica o petróleo russo, é sempre negociada com um spread um bocadinho inferior a esse Brent. Portanto, neste momento, para vocês terem uma ideia, o Brent está a 70 e o Urals é comercializado a cerca de 65, 60. Portanto, isto tudo é uma catástrofe para o orçamento russo, porque, por um lado, eles estavam à espera de ter o preço do Brent a 90 e um rublo na casa dos 95. O que eles recebem agora é um Brent na casa dos 70 e um rublo na casa dos 80, 85. Portanto, isto tudo bate também de forma muito significativa nas receitas do governo russo. São tudo coisas que muita pouca gente analisa e muita pouca gente tem atenção, mas que são coisas que podem e vão contribuir para a estagnação e para a degradação da economia russa. E reparem que nós podíamos continuar a falar sobre tudo isto de forma permanente durante horas, sobre os problemas estruturais dentro da economia russa. São tudo coisas que assumem uma tendência muito negativa, apesar de todos aqueles toques
que o governo russo tenta dar, a dizer que em termos de poder de paridade de compra a economia russa é a quarta maior do mundo depois dos Estados Unidos da América, da China e da Índia. Tudo bem, façam por exemplo essa conta para o poder de paridade de compra em termos de PIB per capita, deixem logo para 44, por exemplo, só aí a cabeça. Depois, se tens metade da tua economia a funcionar de uma forma absolutamente degradante, primitiva, que é produzir balas, produzir tanques e coisas como, por exemplo, roupas militares, tanques e balas que ficam todos destruídos ali nas florestas da Ucrânia. Que valor económico é que isso tem? Que valor em termos de inovação, de tecnologia que isso vai acrescentar para o bem-estar da tua população? Como é que tu queres posicionar numa corrida global na questão da inteligência artificial e na questão das energias renováveis, verdes e por aí fora, contra os Estados Unidos da América, contra a China, quando a tua economia é virada para este tipo de coisas? Para construir um tanque que custa milhões para depois ele ser batido na Ucrânia e ficar lá nas florestas a apodrecer durante décadas. Portanto, esta questão de alguns números que os representantes e os dirigentes russos às vezes vão mandando e que depois aparecem de forma muito interessante e de forma muito inesperada nos meios de comunicação sociais portugueses, são tudo números que são muito fáceis de desmistificar, como por exemplo o desemprego está muito baixo. Claro que está muito baixo. Quando tens 600 mil homens na Ucrânia, nas trincheiras, a comer ratazanas e a lutar pelas conquistas geopolíticas do czar, quando tens metade da economia a trabalhar para essa indústria militar, que serve para o quê, mais uma vez? Essa é a grande questão. Claro que o desemprego vai estar baixo. Os problemas estruturais não estão resolvidos de forma alguma por causa disso. Eles só se agravam e vão ter tendências muito mais degradantes. E tudo isto é uma questão muito dolorosa para mim, na verdade, do ponto de vista pessoal, porque eu olho para tudo isto, eu estou a aprender muita coisa agora neste momento, muita coisa que eu não sabia e que não tinha ideia de como as coisas funcionam, mas estou a aprender isto tudo com um sabor muito amargo. Porque eu percebo que um povo, uma população, uma etnia, pessoas, vamos reduzir isto a pessoas. Pessoas que, para mim, não são indiferentes. Pessoas com as quais eu partilho, que não seja, pelo menos, um elemento linguístico. Já não para falar de alguns traços de mentalidade, alguns traços de pensamento que eu também partilho com eles, que fazem parte da minha identidade. Eu percebo que essa nação, que mais uma vez podia ser uma nação tão rica, tão bem-sucedida e que podia contribuir tanto para o bem-estar global das pessoas, da humanidade, está condenada. Eu tenho medo e receio a pensar ao quê? Está condenada a décadas de estagnação, pagamento de reparações, de indemnizações, de reconstrução da sua economia e de perca de posicionamento estratégico no que diz respeito a aquilo que poderia ser se não começasse estas aventuras geopolíticas começadas por um fanático. Portanto, isto tudo são coisas que, na verdade, não são muito bonitas de se ver, pelo menos para mim. Olhando para tudo isto, mais uma vez, é que reparem, porquê que eu digo isto? O Putin, ele vai continuar, estes problemas económicos todos vão continuar a existir, eles vão se agravar, mas qual é a questão aqui? É que o Putin vai continuar a financiar estes buracos de déficits orçamentais que ele tem, estas inflações galopantes que depois vão se tornar hiperinflações ao estilo da Argentina, Venezuela e por aí fora, vai financiar isto tudo através dos russos, através do aumento dos impostos, que ele agora já aumentou, por exemplo, no início deste ano, de 20% para 25% de IRC. Vai arranjar uns esquemas para fazer umas privatizações manhosas de ativos estatais para os seus oligarcas, que vai obrigá-los a comprar esses ativos, porque senão vais cair da janela outra vez, para conseguir financiar ainda um bocadinho a sua aventura geopolítica. Portanto, tudo isto são coisas muito degradantes, muito primitivas, muito condenáveis de todos os pontos de vista, que a mim me causam muita dor quando eu olho para isto tudo, mas é preciso dizer isto. Coisas que são menos boas, coisas que doem, mas que têm de ser ditas, e isto é uma coisa que nós temos vindo a demonstrar aqui no nosso canal, que, mais uma vez, se o Trump soubesse isto, se isto fosse explicado devidamente ao nosso businessman Manhattan, ele provavelmente deixaria estar o seu telemóvel quietinho, não ia fazer aquelas chamadas famosas para negociar um cessar-fogo ou uma moratória ao ataque das infraestruturas energéticas. Pelo menos estaria quieto e dizia-lhe, ou pelo menos ligava e dizia-lhe: Vladimir, eu sei a tua situação económica, eu sei para onde é que estás a caminhar,
Como é que é? Vamos acabar com isto agora? Vais seguir de lá ou não? Bem, amigos, uma outra coisa que eu queria falar com vocês também, se calhar de forma muito breve, que já está a ficar um bocadinho longo, é a questão da nossa economia portuguesa, porque é sempre aquela questão que vocês me dizem: ei, tal, tu nunca falas da economia portuguesa, nunca falas dos problemas portugueses. É que eu olho para isto tudo, eu tenho que vos pedir desculpa, é verdade. Não posso estar assim tão calado relativamente à economia portuguesa, mas a questão é muito simples, é que eu olho para isto tudo, o que nós vimos agora aqui no caso russo, e quando comparado ao caso português, nós estamos aqui num paraíso. Estamos aqui numa estabilidade macroeconómica muito avançada, que não tem nada a ver com isto. Nós não temos todos estes problemas estruturais. O esqueleto da nossa economia, todos os indicadores macroeconómicos, não têm absolutamente nada a ver com isto. O próprio funcionamento. Há coisas que funcionam mal. Claro que há coisas que funcionam mal, e uma dessas coisas, nós já vamos falar aqui de uma forma muito breve, se calhar muito passageira, porque eu estou a escrever um artigo, ou vários artigos, ou várias investigações sobre esse aspecto, mas de forma escrita, porque preciso de tempo, preciso de investigação, preciso de conseguir tratar os dados, preciso de conseguir também acrescentar valor nesse tipo de investigações, e também quero fazer propostas concretas. Não quero limitar-me apenas à escrita dos artigos para constatar o problema, porque as diagnoses desses problemas, de grosso modo, já estão bem feitas. Nós temos bons economistas em Portugal, nós temos pessoas com cabeça, pessoas que sabem daquilo que estão a falar, pessoas que têm bastantes competências. Agora, para além desses diagnósticos, é preciso traçar políticas públicas concretas que podem ser implementadas, que podem ser trabalhadas ao longo de um período temporal bastante extenso, e não ao longo dos 4 anos, ou até dos 1,5 anos, que eu vi no outro dia nas redes sociais, que é agora a média dos governos, para que isto tenha efeito. Mas se nós olhamos para o esqueleto, para o grosso, para indicadores macroeconómicos da nossa economia, nós vemos que nós estamos bastante estabilizados. Nós temos uma taxa de inflação que está agora, neste momento, dos 2,4%, 2,5%, depende da forma como medimos, mas quer mensal, quer anual, quer homóloga, está dentro daquilo que são os padrões da zona euro e da União Europeia. Tem estado a diminuir desde o seu pico, quando o nosso querido ditador do lado direito quis invadir a Ucrânia e levou tudo isto para uma inflação que quase chegou a ser uma inflação galopante. No nosso caso chegou a estar nos 7, 8%, mais ou menos, se não estou em erro. Portanto, tudo isto estabilizou. Mais uma vez, porquê? Porque nós, ao contrário do regime do Putin, temos uma economia de mercado, temos uma política monetária bastante bem enquadrada, que consegue, através do aumento da taxa de juro, levar à contração da procura agregada e, obviamente, fazer descer os preços. Uma coisa muito bem feita, e nós vemos agora, neste momento, a inflação não está nos 2,4%, as taxas de juros têm vindo a descer, portanto está tudo normal, está tudo a estabilizar-se. O desemprego está agora, neste momento, nos tais 6,2%, o que é um bocadinho acima daquilo que é a média da União Europeia, que está nos 5,8%, mas é a mesma coisa que, por exemplo, na zona euro, exatamente a mesma coisa, 6,2%. Os nossos indicadores do clima económico e os índices de confiança do consumidor estão num patamar e num rácio bastante estável, com uma tendência positiva, nada de grandes calibrações e flutuações. Se olhamos para a própria tendência da balança de pagamentos, não só da balança comercial, a balança comercial é sempre deficitária, é sempre um grande problema, mas depois somos um bocadinho mais inteligentes, um bocadinho mais curiosos. Olhamos que a balança de serviços está acima da balança comercial, que faz toda a balança de pagamentos corrente ser superavitária. Portanto, não há aqui grandes dinâmicas macroeconómicas que nós devemos ter em conta, como por exemplo no caso russo. Agora, há obviamente coisas sobre as quais nós temos que trabalhar. E uma dessas coisas é a questão da produtividade. Mas antes de irmos lá, mais uma vez, se tu tens um esqueleto de uma economia funcional, se tu tens uma economia que está inserida num regime democrático, numa economia de livre mercado, com elementos de regulação estatal, como o Banco Central Europeu, aqui neste caso, mas que pode ajustar-se a crises, a choques, que não está enfiada e metida em aventuras geopolíticas, tens um fundamento e uma base sólida para trabalhar com isso. Agora é trabalhar e melhorar os indicadores nos quais nós estamos a falhar. Um desses indicadores sobre os quais eu estou a trabalhar, e que é um indicador que é conhecido, que é bastante bem documentado na literatura sobre o assunto, é a questão da produtividade. O que é a questão da produtividade? A produtividade é um dos grandes problemas da economia portuguesa, e eu agora estou mesmo a ver uma mãe ou um pai que trabalha 12, 14, 16 horas por dia e que ainda tem os filhos para cuidar, ouvir aqui um paspalho qualquer a dizer que ele não é produtivo, já ali a cerrar os dentes, a dizer: o que estás aqui
Ela disse, a produtividade, amigos, é output, o produto que nós geramos, a dividir por uma das três coisas que pode ser a hora de trabalho, pode ser o trabalhador, pode ser a totalidade dos fatores produtivos. Não vamos complicar aqui esta hora. Produtividade é aquilo que nós geramos em termos de valor. Aquilo que eu estou a utilizar agora na minha métrica e a forma mais fácil de olhar para isto é o produto interno bruto, ou o valor acrescentado bruto que a nossa economia produz, a dividir por horas trabalhadas. O que é que isto nos dá? Dá-nos o produto que a nossa economia gera por hora trabalhada. E é aí que está um dos grandes problemas, se não se calhar mesmo o problema principal que eu tenho reparado até agora, que é, ele é muito baixo. Ele é 65%, se não estou em erro, 65%, 70% da média europeia. Em números, concretamente falando. Em Portugal, nós temos cerca de 8,5 mil milhões de horas trabalhadas e um valor acrescentado bruto de 230, se não estou em erro, 211, se não me falha a memória, mil milhões de euros. Dividindo esta continha bonita, chegamos a um valor de, neste momento, de 22, se não estou em erro, 22 euros por hora trabalhada. Enquanto que a média europeia, que é aquilo que vocês estão a ver agora neste momento, está acima dos 40 euros. Portanto, aquilo que nós geramos por hora trabalhada é muito baixo. Qual é a grande razão disto? É sobre isto que eu estou a trabalhar e, portanto, nós podemos vir a discutir isto também nos próximos tempos. Existem várias razões que são aqui apontadas. Isto tudo tem que ser estudado, comprovado e justificado com base em métodos quantitativos, com base em modelos econométricos, com base numa análise mais sofisticada do que pura e simplesmente um debate, uma conversa. Eu acho que é aquilo, eu acho que é isto. Mas existem várias coisas, como por exemplo a teoria de que nós temos um peso muito grande de setores que têm uma baixa produtividade na economia como um todo, o que é lógico, não é? Porque senão isto não acontecia. Falamos de quê? Falamos dos serviços, e dentro dos serviços é uma coisa que tem que ser separada, porque existem vários tipos de serviços, mas aqui falamos sobretudo dos serviços de restauração, de hotelaria e por aí fora, que são tudo coisas nas quais que não geram grande valor, vamos dizer assim. Portanto, transpondo tudo isto para uma linguagem muito simples, enquanto que um trabalhador português está a servir cafés e a servir refeições no restaurante e gera um valor bruto acrescentado de 22 euros por hora, um programador da IT na Alemanha gera os tais 40 ou 100 ou o que seja. Portanto, é mais ou menos uma comparação tão simples e este é um dos nossos grandes problemas, é que nós estamos estruturados e os pesos dos setores de atividade da nossa economia estão muito voltados para estes setores que não são muito produtivos. E, obviamente, que isto é um dos grandes problemas que nós temos que primeiro ver, identificar se é bem assim, porque existem outras coisas que também contribuem para isso, como, por exemplo, o postulado de que nós temos uma baixa qualificação, que eu também, sinceramente, não consigo perceber muito bem de onde é que isso vem, porque, de facto, aquilo que eu tenho sentido, pelo menos em termos de dados empíricos, é que a população portuguesa neste momento está bastante bem qualificada até, voltando a esta questão da universidade, por muito que tu não queiras, tu vais fazer da mesma curso de licenciatura ou de mestrado, porque sabes que sem tal não vale a pena candidatar-te ou sair de casa sequer para qualquer tipo de cargo da administração pública ou até mesmo do setor privado nos dias de hoje. Portanto, esta questão da educação também está presente. Uma das outras coisas que também é sempre apontada aqui, pelo menos na revisão bibliográfica que eu estive a fazer até agora, é a questão do investimento, portanto, a formação bruta de capital fixo, do investimento direto estrangeiro, investimento em pessoas, portanto, é a questão da inovação, é a questão da tecnologia, mas são tudo coisas muito abstratas que não são quantificadas. É esse o problema. É preciso quantificar, mais uma vez, voltando a esta questão chata da economia, quantificar. Quantificar é a melhor coisa que pode ser feita para depois encarar o problema de frente e olhar nos olhos, porque uma vez que quantificando o problema, tu tens ali um problema sob forma de uma equação, sob forma de uma regra, que é isso, é uma regra. Ela não pode fugir dali. Enquanto que estas questões subjetivas fogem para a direita, para a esquerda e é muito difícil verdadeiramente trabalhar com este tipo de coisas. Portanto, amigos, a economia portuguesa, mais uma vez, está estável do ponto de vista macroeconómico, mas tem aqui muitas coisas que devem ser trabalhadas. E não é só a economia portuguesa, porque a questão da economia portuguesa também é uma questão de mentalidade, de cultura, todo um conjunto de fatores adjacentes e paralelos, perpendiculares se quiserem, que contribuem para o estado no qual nós estamos neste momento. A economia portuguesa, em termos macroeconómicos, em termos de indicadores macroeconómicos, está estável, não há nada que haja para apagar como fogo imediato, vamos dizer assim. O que acontece é que há coisas que têm que ser trabalhadas, e isso nós vamos trabalhar, mas mais uma vez, comparando, por exemplo, a Rússia, muitos russos gostariam muito
um cidadão russo está na situação na qual está neste momento um cidadão português. Ter o rendimento que ele tem, a segurança que ele tem, ter o nível de vida que um português tem, ter a garantia que o Estado português dá de que não vai enviar os seus cidadãos para a frente da batalha, para acabarem em trincheiras, para dormirem com ratazanas, para comerem essas ratazanas, para depois serem mortos numa floresta ou num lago ucraniano qualquer. Tudo isto, obviamente, quando comparado, quando eu olho para estas dinâmicas e comparo a economia russa, a situação russa e a situação portuguesa, para mim automaticamente está tudo bem dentro da economia portuguesa, dentro da situação portuguesa, o que obviamente não é a abordagem correta no meio disto tudo. Mas nós vamos trabalhando nesse sentido. Eu vou continuar a fazer as minhas pesquisas, vamos continuar a falar sobre estes temas também nos próximos tempos, nos próximos vídeos. Amigos, deixem os vossos likes, os vossos comentários com as vossas perguntas, para depois, se quiserem que eu responda essas perguntas de forma mais extensa aqui nos próximos vídeos. Subscrevam, mostrem toda aquela atividade que o YouTube gosta, se vocês gostam deste tipo de coisas. E qualquer questão que vocês tenham mais específica também podem escrever-me nas redes sociais. Vemo-nos numa próxima. Até já!